Uau! E aí, estamos ao vivo, enquanto você chega. Gente, já tá gravando? Já tá gravando. Ai, ficou baixo do mesmo jeito, a minha cadeira é alta. A tua cadeira é alta, eu tô com uma cadeira mais alta hoje, nós estamos em outro lugar. Olá, Alcione, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Eu troquei de assento 4 vezes pra ficar do tamanho dela, não consegui. É porque eu sou baixo mesmo, sabe? Mas não é mais baixo que Não eu. sou. Bom, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live do ano de 2023. Olá, Luísa. Nós estamos com a live com a temática Reflexo e as influências em sua saúde. Uau! Reflexo e as influências em sua saúde. Então, o objetivo dessa live é a gente fechar aqui, né, a temática do jogo Reflexo. Depois você falou que a gente vai voltar em outros momentos com esse jogo também. Vamos falar de outros jogos, Sim. Né? E então, para quem não estava na outra live, tá aqui o nosso jogo Reflexo, né, onde a gente está usando para nossa jornada. Então é muito importante a gente ver algumas coisas, assim. Nós falamos muito nas outras semanas. Nosso querido Jadir aqui, olá, meu amigo, seja bem-vindo. Aí, gratidão. Agora ele faz o programa. Nós falamos muito das questões do que é o reflexo, né? Então, quando a gente fala em padrões repetitivos ou crenças ou estados vibracionais, emocionais, quando nós falamos que nós repetimos algo com frequência, na maior parte das vezes nós estamos repetindo um reflexo nosso de infância, de padrões anteriores ou de pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente fala das informações de reflexo, nós estamos falando do nosso DNA, nós estamos falando da nossa ancestralidade, nós estamos falando das nossas experiências que marcaram a nossa vida, né? Positivamente, negativamente. Então não há como não falar disso e não conectar com a nossa saúde, porque quando nós refletimos padrões, emoções, comportamentos e hábitos, nós trazemos esses reflexos também para o nosso corpo físico. Então nós temos vários corpos, né? O corpo físico, o mental, o emocional, o corpo energético. E quando a gente fala de saúde, também tem vários níveis de saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde financeira, saúde de relacionamentos. Então são palavras e temas que têm muitas o quê? Ramificações. Assim como nós temos dentro do reflexo, que a gente repete, várias ramificações. Então, quando eu olho uma imagem, ou seja, quando eu olho um espelho, quando eu olho alguém, que nada mais é do que uma imagem, tá? Então, quando eu olho para o Kleber, vamos olhar assim, ficar bonitinho. Nossa, que imagem agradável. Muito agradável a minha imagem, deve ser. Né? Então, quando eu olho para o Kleber, eu estou olhando uma imagem. A imagem que eu projeto nele, a imagem que eu idealizo nele, a imagem que eu reflito nele. Ok? E vice-versa quando ele olha para mim. Então, o que isso acontece? Meu corpo físico, vamos falar do corpo físico por enquanto, ele também vai refletir as imagens, os padrões, as repetições que eu coloquei nele. Tá? Pode dar um exemplo prático disso aí? Vou dar um exemplo prático nisso. Vamos supor que a sua mãe passou a vida inteira falando para você assim: não come, que é muito, olha só, a sua tia engordou, é muito gordinha, e se você comer muito, você vai ficar igual a sua tia. Ok. Tá? O que vai acontecer? Por mais que eu pratique exercícios físicos, a gente tá falando primeiro da imagem, né? Por mais que eu pratique exercícios físicos, por mais que eu tenha um corpo mais magro, eu vou me olhar
no espelho e vou me ver o quê? Gordo. Gordo. Mais gordo que você é, né? Do que eu sou. Ou seja, eu vou olhar a imagem e o reflexo que eu vejo. Lembra que eu falei de a imagem que você vê, a imagem que você está projetando? Então, o reflexo que eu vejo é maior do que realmente eu sou fisicamente. Então, isso, por exemplo, vamos falar de saúde física e mental. Então, a pessoa está olhando, está vendo algo maior do que ela é. Então, isso pode gerar o quê? Uma patologia emocional. Exemplo, as pessoas que têm anorexia. Sim. Né? Elas se olham no espelho, estão com 30 quilos e estão se vendo com 100 quilos. Eu vou fazer um comentário aqui. E esse exemplo que você acabou de dar, ele torna-se ainda mais latente quando a pessoa ela tem algum problema, algo a resgatar com aquela mãe, ou com aquele pai, com aquela pessoa que disse aquilo. Acho que quanto mais existe algo a ser trabalhado entre essas duas pessoas, ou a necessidade daquela pessoa em provar que ela pode ser boa, aquela aceitação com relação àquela mãe ou aquele pai, mais essa frase vai influenciar a vida dela. Sim, com certeza. Falei certo? Mais reflexos terão. Mais reflexos. Porque aí a gente falou um primeiro reflexo que foi mais de cuidado e criou uma distorção na imagem, né? Mas aí a gente vai visualizar outros reflexos. Então, se eu desejo agradar demais, né, tenho uma necessidade de ajustes emocionais com aquela mãe ou com aquele pai, aí eu vou começar também a refletir as emoções ou os medos que aquela mãe, que aquele pai estava falando para mim quando me fazia essas informações. E de que forma, no caso, a gente está falando do jogo, de que forma o jogo poderia ajudar na pessoa, para a pessoa poder entender isso, poder trazer alguns insights, algumas reflexões sobre essa temática que você acabou de abordar? Então, o jogo, ele tem o objetivo de levantar informações que sejam ocultas, informações que a gente não viu, que a gente não deseja ver. Então, por exemplo, eu posso jogar uma pergunta sobre que reflexos eu estou repetindo no meu corpo físico, ou que reflexos eu estou repetindo na forma como eu me vejo, ou na forma como eu vejo a minha beleza. Eu acho que fica melhor assim. Que reflexos eu estou repetindo na forma como eu vejo a minha beleza, tá? Quando eu fizer isso, vamos jogar essa? Isso é o que eu falei, a ideia era essa, né? É que a gente combina ao vivo, você percebe, né? É tudo ao vivo, a gente não combinou nada. Eu pego ela, assim, eu faço aquelas perguntas de sopetão, de repente, mas eu acho interessante, né? A gente tratou eu vou pegar duas. Vamos colocar na prática para entender como funciona. Vou pegar 2 dados. O jogo, a gente já falou, né? Ele tem 4 dados e 6 cartas. Então, eu vou pegar só 2 dados, porque aqui a gente não tá fazendo workshop, tá só olhando. É só um exemplo. Então, todo mundo que tá aqui, nós estamos aqui, eu vou jogar pro grupo que está aqui para vocês refletirem. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Que reflexos eu estou repetindo com relação à forma como eu vejo a minha beleza? Que reflexos eu estou repetindo com relação à forma como eu vejo a minha beleza? Então, eu vou ver pessoa ou emoções juntas, tá? Então, primeiro vem a pergunta que é algo que você quer resolver. Tem várias... Nesse caso, nesse tipo de jogo, algo sobre o que você quer refletir, perceber. Tá. Trazer insights. Okay. Perfeito. Então, vamos lá. Que reflexos eu estou repetindo, né? Com relação à forma como eu vejo a minha beleza. A minha beleza para você pode ser o corpo físico, né? Para mim pode ser o corpo, pode ser, sei lá. Eu acho que vamos colocar pro físico, fica melhor. Vou abrir. O que saiu aí? Uau. Então, ó, saiu aqui assim, ó. Vamos pôr aqui. Parceiro ou parceira. E saiu aqui a emoção ressentimento. Então, saiu 2, ó. Tá. Parceiro, parceira, ressentimento. Aí a pessoa que tá jogando, ela vai olhar para esses 2 dados e vai refletir em cima da pergunta e o que saiu nos dados. Isso. Como é que funciona isso? Como é que a gente vai falar aqui com questões de reflexo? Vamos lá. Você tem parceiro, ou você teve parceiro ou parceira, foi casado ou casada, tá? Teve um relacionamento a 2. Que ressentimentos, que aqui traz emoções,
Que ressentimentos você guardou? Que ressentimentos eu guardei sobre uma relação a dois? Seja de um namorado, uma namorada, onde você teve intimidade, tá? Onde você teve conexão sexual, conexão de intimidade. Afetiva, né? Afetiva, amorosa. Né? Então, como é que foi isso? Que ressentimentos isso te trouxe? Como você se via? Como ele te tratou? Como ele olhou para você? Ele ou ela olhou para você? Seja uma relação atual, ou seja uma relação que de repente terminou. Porque você pode dizer para mim, não, mas eu tô casada agora, tô muito bem, vivo muito bem com essa pessoa. Mas teve alguém antes que falou algo, apontou algo sobre o teu corpo? Que falou, você tá acima do peso, você tá abaixo do peso, você não tá legal. Teve alguém que fez isso? Paula, mas eu nunca tive um marido, uma esposa, nunca tive uma relação a dois. Então a gente fala que isso, assim, profunda, que eu considere um parceiro. Então a gente fala que esse dado pode ser outras duas coisas. A primeira é um personagem, ou seja, alguém que para você é como se fosse um parceiro, uma parceira. Alguém que você coloca no lugar. Tipo, por exemplo, pode ser até o seu pai, se ele ficou viúvo muito cedo da sua mãe por muitos anos, e você ficou convivendo com ele, cuidando, como se fosse a esposa dele. Você não teve nenhuma conexão sexual com ele, mas você ficou cuidando dele no lugar da mãe. Tá? Então, se você não casou, se você casou, peraí um pouquinho, só pra não perder. Vou falar um negócio importante aqui. Se você casou ou teve uma relação íntima com alguém, não é o seu pai aqui, tá? É essa pessoa que você teve relacionamento íntimo. Se você não casou, não teve um relacionamento íntimo, morou junto, um namoro muito longo e você tinha intimidade, aí observa se o personagem não é o pai, se ele ficou viúvo, se ele se separou da mãe, se a mãe foi embora, ficou sozinho, para você olhar ressentimentos que você criou com comentários desse parceiro ou parceira, seja ele um personagem ou alguém que você conviveu, no relacionamento a dois, tá? Uma outra coisa que poderia ser aqui, mas como a gente colocou o corpo físico, beleza, eu acredito que seja pouco provável. Mas podia ser um sócio, porque parceiro ou parceira também é sócio de negócios. Mas como a gente colocou aqui corpo físico e beleza, é pouco provável, né? Que a pessoa ficou ali com sócio. Pode ser uma sócia, né? Duas mulheres competindo. Mas é bom olhar. Pode ser uma sócia, né? Vai que de repente teve uma sócia e eram duas mulheres ou dois homens e competiram, né? Com a beleza física. Olha isso também, tá? Então, se você teve relacionamento a dois, íntimo, então é o parceiro ou a parceira que você teve relacionamento a dois, tá? Se você não teve, muito novo, ou não teve alguém que teve esse relacionamento íntimo, olha para dois personagens que podem estar representando. Um, sócio ou sócia. Dois, pai ou mãe, se ficou viúvo ou se separou e você ficou ali cuidando. Qual é a emoção? Ressentimento, para você refletir e olhar esses reflexos. Pode fazer pergunta, não sei se você pergunta, na verdade, é um comentário. Um outro personagem muito interessante e que é bastante comum, talvez vocês se identifiquem, é com primo. Primo e prima. Muitas vezes... tem primos e... É que eu não convivi com primos. Porque há muitas pessoas que relatam que em algum momento da vida gostaram de um primo ou de uma prima. Tiveram uma relação, não chegaram a se beijar nem nada, mas tinha um amor ali que ultrapassava a relação. E às vezes esse primo, essa prima pode ter falado para você isso. Pode ter... não quis nada, não, como é que fala? Não correspondeu. E aquilo trouxe uma questão de não se ver belo, né? Eu não sei se esses coraçõezinhos aí são pessoas que se identificaram com isso. Se for, legal. Dá uma olhada nisso. Então, isso aqui, ó, reflexos. Aí o que aconteceu? Reflexo a gente vai repetindo, né? Então você vai observar quando isso aconteceu, se você sentiu ressentimento
E aí você vai repetindo de não se sentir bonito, bonita, de não ver o seu corpo, de manter distância, de sobrecarregar o seu corpo, porque a gente pode sobrecarregar o corpo, tanto, por exemplo, com um processo anoréxico, como com um processo de comer demais, de colocar informação demais no corpo físico, tá? Eu vou fazer um comentário aqui muito interessante, que hoje eu tive a oportunidade de tomar café com um grande amigo meu, assim, maravilhoso, que eu adoro, né? Não vou citar o nome dele só porque eu não falei que eu ia falar dele, né? Mas um grande amigo meu. E quando eu olhei, falei, nossa, meu amigo, o que aconteceu que você emagreceu muito? Ele falou, olha, nesses últimos 4 anos, tá? Eu emagreci mais de 30 quilos. Falei, puxa, que bacana, não tinha 4 anos que eu não via, né? Mas fazia uns 3 anos que a gente não se encontrava pra bater papo. E aí ele falou assim, não, eu tinha 2 opções. Ou eu fazia uma bariátrica, ou eu mudava completamente a minha forma de ver o meu corpo, de olhar o meu corpo, de me alimentar, de me relacionar com a comida. E aí, eu procurei uma profissional, achei o máximo, uma nutricionista, aquela coisa que é feliz, né? Procurei uma profissional e ela disse pra mim assim, quantos anos você demorou pra criar esse corpo desse tamanho? Ele falou que quando essa pergunta foi feita, ele parou pra fazer o quê? Uma reflexão, que a gente fala tanto, né, das perguntas. Ele falou, se eu demorei mais de 60 anos, mais de 50 anos, né, que agora tá com 60, para deixar meu corpo desse tamanho, em 4 anos eu posso mudar meu corpo. 5 anos eu posso mudar o meu corpo. E ali ele começou a criar um outro reflexo. Então, por isso que a gente fala assim, quando você faz reflexões e você observa algumas mudanças na sua vida, você vai a partir de perguntas, elas já começam a se abrir. Sim. Né? Que foi o caso. Mudanças já começam a se abrir. E no caso dele, essas mudanças se abriram e ele mudou o hábito dele. Ele tá fazendo agora musculação. Agora não, já tem um tempinho, né, que ele mudou. Musculação, caminhando, enfim. E ele me contou uma outra coisa muito interessante. Que a mãe dele, quando tinha 80 anos, ele obrigou a mãe a fazer hidroginástica. E quando ela estava com 87, ela teve um tombo muito grave, com uma fratura. E graças aos 7 anos de prática, ela teve tônus para conseguir se recuperar. Ou seja, ali foi uma reflexão que ele levou para a mãe, né? Porque a gente está falando de reflexões também. Com isso, ela mesmo com 7 anos de prática de exercício, ela já trouxe uma mudança para ela. 7 anos que ela fez essa mudança da vida dela, com a obrigação de fazer uma hidroginástica. A mãe dele era fortinha, igual ele era fortão, bem fortona e ele bem fortão. Só que ele se deu conta de que ele podia ter uma vida de exercícios 10 anos depois que a mãe tinha feito prática de exercícios. Então, a gente falando de reflexo, ele passou também a refletir a mãe quando ele teve esse insight. Sim. Porque ele acompanhou aqueles 7 anos e viu, puxa, minha mãe mudou, ela teve um outro corpo, ela conseguiu ter uma saúde melhor graças a essa prática. Mas no corpo emocional e energético, aquilo foi refletindo para ele, uma mudança de hábito da mãe. A mãe teve um pouco de saúde melhor, teve uma mudança melhor. Então, quando foi trazido para ele um gatilho, um cutucão, ele fez uma nova escolha. Tá? Então, vamos voltar aqui para a gente não se perder. Reflexo. O que estão ao nosso redor, o que falam para nós, o que trazem para nós, o que a gente experimenta, o que a gente vivencia, o que a gente visualiza,
cria reflexos, cria repetições, cria crenças, cria afirmações, cria hábitos. Nós temos os reflexos que nós fazemos no automático, ok? Então, nós fizemos uma pergunta. Olha, uma pessoa trouxe aqui, ó. Fala pro Kleber que ele, com o comentário, me remeteu aos 6 anos, paixão platônica na pré-escola. Olha isso aí. Então acontece mesmo, né? Muito Primo. legal também esse exemplo da Luísa, né? Às vezes é colega de escola também, que você teve aquela paixãozinha. Né? Aquele parceiro. Trouxe essa, na verdade, essa, como é que fala? Como você, baixa estima, né? Você traz essa questão, você de alguma forma foi denegrida e aquilo leva para tua vida, você começa a não se sentir boa o suficiente, ou você só vai ser aceita se tiver o corpo que aquela pessoa diz para você ter, para ser aceita. Olha o que isso traz para sua vida. Não é? E aí quando você descobre isso, o que você tem que fazer? Trabalhar e liberar. Pode ser que só o fato da gente fazer essa reflexão, isso já mude. E se não mudar, se levantou as informações e você não sabe como mudá-las, aí busca um profissional. Então o reflexo, o jogo, ele também ajuda as pessoas que até fazem terapias e vê que tá correndo em círculos, não andou, não continuou. Então vamos olhar de novo o que trouxe. Nós fizemos a pergunta assim, que reflexos eu estou repetindo na forma como eu vejo, né, como eu vivencio a minha beleza, tá? Então veio para vocês refletirem, parceiro e parceira, ressentir, ressentimentos, emoções de ressentimentos. Eu vou tirar então uma carta para ver. Que o reflexo tem cartas também. São 6 cartas, na verdade, né? Para trazer mais percepções. Vou pedir pro Kleber tirar. Tá bom. Mais percepções para ver onde isso reflete. Eu vou fazer isso de forma gratuita, tá, gente? Eu não vou cobrar por fazer esse trabalho. Para ver de onde isso vem. Vamos lá, vou tirar essa aqui. Ok. Então ele tirou aqui, ó. De onde isso vem? Onde isso começou aí em vocês que estão assistindo? Ó, veio aqui, ó. Na juventude. Então, esse parceiro ou parceira que criou essa emoção de ressentimento que você está refletindo, veio na juventude. Vamos olhar para isso. De onde vem isso? Vamos ver aí, vamos perguntar onde isso pode estar impactando, a forma como você vê a beleza, onde pode estar impactando sua vida, tá? Essa eu já vou cobrar, mas depois eu converso com ela o valor. Onde isso pode estar impactando ou vir a impactar a sua vida, ó. Então a carta que veio aqui, ó, foi maturidade profunda. Para quem não sabe, maturidade profunda é quando a gente tá assim, acima dos 60. Então, se você é novinho e novinha, que nem eu, assim, que tem só 15 anos, o que tá dizendo? Que na juventude você vivenciou uma experiência com um parceiro ou parceira que te trouxe ressentimento e que isso fez com que você repetisse padrões de como você vê a beleza no seu corpo físico. Então, esses padrões foram os reflexos. E se você não olhar para isso, não fizer isso diferente, não mudar essas crenças, a sua maturidade profunda, mais de 60 anos, isso vai atrapalhar, né? Isso, bingo. Quase lá, só faltam 3. Bingo, adoro. Então, isso vai impactar na sua maturidade profunda, ou seja, vai fazer com que você não viva a sua verdadeira beleza, não enxergue a sua beleza física, não se conecte, demonstre essa beleza física, não coloque essa beleza física no mundo, tá?
Ou fique procurando essa beleza física que foi imposta lá perfeito. atrás e perde tempo. Fique procurando aí com cirurgias, com excesso de plástico. Vocês conhecem algumas pessoas que fazem isso? Coloca botox, coloca os cílios. Perde um tempo imenso na vida, deixa de curtir cada momento maravilhoso, sempre preocupado com aparência, sempre preocupado em agradar pessoas, que as pessoas te reconheçam pela sua aparência simplesmente. Esquece do resto, esquece do mais importante, que é o interno, que é a sua beleza interna, que é a sua alegria, que é o seu brilho. É isso que conquista as pessoas. Não é a beleza é efêmera, ela passa com o tempo. Agora o brilho, a inteligência, o positivismo, o sorriso, isso vai para sempre. Sim, perfeito. A Paula colocou, eu peguei o bonde andando, mas esse jogo é incrível, né? Esse jogo é muito bom mesmo. Então a gente vai aproveitar para usá-lo terapeuticamente agora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no chat uma crença, ou seja, uma afirmação que pode ser que muitas pessoas que estão aqui nessa história tenham. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma crença, ó. Preciso, para vocês olharem, agradar os outros antes de mim, tá? Vou colocar mais uma que tá vindo aqui, essa é ótima. A beleza acaba com a maturidade. Aqui a gente pode trocar maturidade por velhice. Idade avançada. Com idade, né? Acho que até melhor. Viu? Até melhor, né? Vou colocar aqui, ó. A beleza acaba com a idade avançada. Porque como a carta que veio foi de maturidade profunda, eu vou colocar essa, ó. Preciso agradar os outros antes de mim, né? Antes de agradar a mim mesmo, eu preciso agradar os outros. A beleza acaba com a idade avançada. Vou colocar essas duas, porque tem a ver. Se eu, na juventude, passei por um ressentimento, por um parceiro, por uma pessoa, por alguém que eu idealizei, por uma relação que eu tive, e aí eu precisava agradá-lo, não agradei, porque o padrão de beleza dele, seja lá o que for, eu não era boa ou bom o suficiente. Então eu fiquei com esse reflexo aí que foi repetindo em crenças, em atitudes, em emoções, em situações. Eu preciso agradar o outro antes de agradar a mim, né? E aí a beleza acaba com a idade avançada, quer dizer, quanto mais velho eu vou ficando, porque veio maturidade profunda, mais a beleza acaba, então aí a pessoa fica correndo atrás, né? De uma beleza que ela considera padrão, né? Eu atendi uma pessoa uma vez que ela já tinha, assim, mocinha, que nem eu, 50 anos. Nossa, hein? Que mocinha. Gente, que inveja, hein? Né? Só que ela fazia, sei lá, quantas horas de academia, ela já tinha feito plástica em várias partes do corpo. Era uma mulher bonita, sabe? Mas muita plástica, muita academia, muito botox, muita coisa. Porque ela queria ter um corpo, realmente a gente brinca, mas um corpo de 15 anos, né? Então, nunca vai conseguir atingir, isso tava tão pesado para ela, tão doloroso para ela, tão frustrante, né? Desafiador, que não se chegava né? Porque cada vez a gente vai ficando com uma maturidade, é uma beleza que se coloca e a gente vai vivendo isso, tá? Então, acho que a gente já tá no nosso time. Tá no nosso time. Então eu vou, eu não aguento, eu vou tirar as crenças. ela tá falando, gente, ela tá batendo a mão na mesa, tipo, preciso fazer, você está autorizada. Eu vou fazer, porque ele fala, não é pra você ficar fazendo, é pra você falar e a gente terminar em 20 minutos. Ai, meu Deus, mas as pessoas estão aqui. Então vai, faça logo isso. Tá bom, então eu vou fazer. Então fecha seus olhos, eu vou pedir as autorizações para tirar essas duas energias, vou colocar a energia da espiral e vou trazer uma informação para vocês, tá bom? Para quem veio esses insights. Então, quem desejar, o que eu tô trazendo aqui é só falar sim. Então, você me permite retirar de todos os seus corpos físicos
presentes, passados e futuros, a crença, a informação, o campo informacional de que a beleza acaba com a maturidade. Sim. E trazendo lugar à informação, à consciência, à prospecção, que a beleza, ela cresce quanto mais você se vê belo, bela. Sim. Que você sabe como e quando e que é possível você vivenciar formas das mais variadas e das inimagináveis de beleza na sua vida. Sim. E que principalmente você pode ver a beleza em você e experimentar esse reflexo da beleza em você. Sim. Ok. Então eu peço autorização para enviar a energia da 8ª dimensão a todos vocês que estão aqui, a partir do seu espaço sagrado do coração, em uma grande espiral de luz cristalina, trazendo com isso essa energia do Touch of Light, novos reflexos para que você expanda sobre a beleza, sobre si mesmo e sobre si mesma. E integrando também, eu peço autorização desses downloads que foram trazidos de Theta para vocês. Sim. Ok. Então, como eu estou ensinando para vocês a respiração do Touch of Light para mudar a nossa frequência dessa técnica, e nós vamos encerrar então fazendo 3 respirações do Touch. Então, inspira, traz as mãos no cardíaco. Eu sou luz em ação. Expire e leva as mãos à frente. E amor em expansão. Inspira, eu sou luz em ação. Expira e amor em expansão. Inspira, eu sou luz em ação. Expira e amor em expansão. E assim já é. E semana que vem, junto comigo, vocês vão começar os meus preparativos finais para a minha ida para a Ásia. Oba! Não perca, porque semana que vem eu vou começar a mostrar para vocês o que eu vou estar preparando para levar. Ou seja, eu vou falar a minha necessaire de SOS, de autocuidado, de cuidado integrativo. O que vai nessa mochila para cuidar da minha saúde, caso eu, sei lá, coma alguma coisa que não me caia bem, que lá a comida é muito temperada, tenha algum processo, alguma situação alérgica, porque lá pode ter um tempero que eu não conheço aqui no Brasil. Se eu sentir algum cansaço e precisar de um relaxamento, porque eu vou andar com a mochila nas costas, o que eu posso usar? Dá uma topada. Dá uma topada no dedão, né? Algumas coisas assim simples dos nossos primeiros socorros que a gente pode viajar com autocuidado integrativo, que é o que eu carrego quando eu viajo, mas quando eu viajo, quando eu vou com mala grande, é muita coisa. E como agora eu só posso ir com uma mochila de 7 quilos... Vai ser uma verdadeira curadoria. Curadoria no sentido de filtrar exatamente o que é mais importante. Curadoria e desapego para ir somente o que é extremamente importante. Então, semana que vem eu começo com a necessaire e na outra semana eu vou mostrar para vocês realmente a minha mochila, que já vai estar pronta, né? Depois, com o que foi, para vocês acompanharem essa minha ida à Ásia. Isso, essa necessaire que tá levando o resultado de pelo menos uns 17 anos de estudo nessa área, gente. E não percam, isso é muito interessante, tô falando Sim, sério. então semana que vem nós não estaremos com os jogos, nós estaremos com essas informações do autocuidado, as duas estão aqui, e a gente se encontra para que vocês possam viajar comigo, viajar conosco. Eu estarei lá também, em breve. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau para vocês. Mais uma vez.